E aí, vencedoras e vencedores, bem-vindos mais uma vez ao canal aqui onde você encontra tudo que vai fazer você melhorar e vencer a enxaqueca como eu venci. Conteúdo, para sua jornada toda semana. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre um tema que tem muita gente que me pergunta, né? Recebo muitas perguntas a respeito disso. Daniela, eu tenho problema na minha ATM, né? Que é essa articulação aqui temporomandibular, né? Então eu tenho DTM, que é a disfunção. Então a pergunta que eu recebo é: a disfunção da ATM, ela causa enxaqueca? Quando a gente aperta os dentes, né? Qual que é o problema? Qual que é a relação disso com enxaqueca? Existe relação com a enxaqueca? Vou falar também, se você tem enxaqueca, o que você pode fazer para melhorar? Sabe por quê? Porque eu tenho DTM. Então eu vou te dar dicas do que você vai fazer para você conseguir aliviar. Porque olha, vou te contar. É dureza, mas vamos lá. Antes da gente começar, vamos lá, agitar esse negócio, dá um like, né? Clica no like aqui embaixo, você me ajuda, eu te ajudo. Clica nas notificações, porque quando você clica nas notificações, você vai ser informada de tudo que eu postar aqui toda semana. Você não vai perder novidade da sua jornada para vencer enxaqueca nenhuma. Então, bora lá. Clicou no like, clicou no botãozinho lá para ser notificada, então vamos começar. Então, vou explicar para vocês. A ATM, né, é essa articulação temporomandibular que a gente tem aqui, né? Essa articulação. Isso é ATM. A DTM é a disfunção, né, dessa articulação temporomandibular. Ou seja, quando a gente tem DTM, a gente tem dor orofacial, né? Geralmente a dor vem aqui nas têmporas, né? Você acorda já com dor de cabeça porque você apertou pra caramba, né? Tem o bruxismo. O bruxismo é você ranger os dentes, só que você vai fazendo isso, que chega uma hora que vai provocando uma disfunção realmente na articulação e isso provoca dor. Uma dor que é confundida com a enxaqueca, né? Vamos entender o negócio? Porque vamos lá. Enxaqueca e DTM são coisas completamente diferentes. As causas da DTM são diferentes das causas da enxaqueca. Isso você precisa começar a entender. Você pode ter a DTM. Gente, não sou dentista aqui, né? Não sou médica, mas vamos lá. Você pode ter a DTM por um trauma, por uma má postura, por ficar mordendo excessivamente à noite, de dia, por ter um sono ruim, por estresse. Já a enxaqueca, você que sabe, né, que tá me seguindo, eu já expliquei várias vezes. Bota aí, produção, o link aí do vídeo que vai mostrar o que é enxaqueca, onde eu explico o que é enxaqueca, mas vamos lá. É um desequilíbrio neuroquímico causado pelos hábitos e por uma predisposição genética do portador. Então percebam que o que causa a DTM é diferente do que causa a enxaqueca. As causas da enxaqueca envolvem os seus hábitos, né? Como você se alimenta, se você está elevando muito a sua insulina, a sua dopamina, a sua serotonina, se você tá sedentária e tá produzindo poucos neurotransmissores como a endorfina, se você dorme pouco e não tá produzindo progesterona, testosterona, enfim, é neuroquímico. Então, o que acontece? Se você tem as duas coisas, você vai tratar só a DTM, a enxaqueca não vai embora. Você pode melhorar, sim, de algumas dores, porque você, né, você começa a confundir às vezes se realmente o que está acontecendo com você é uma dor por conta, né, do apertamento, da disfunção ou da enxaqueca. Mas você vai perceber que se você fizer o tratamento para DTM, a enxaqueca vai permanecer lá. E se você fizer o tratamento e atuar nas causas da enxaqueca e não olhar para a tua DTM, ela vai estar lá. Então você pode ter as duas coisas, entende? São duas coisas diferentes que você precisa tratar diferente. O que não significa que a DTM não possa
desencadear uma crise de enxaqueca. Por que eu falei desencadear devagar? Porque desencadear não é causar. Deu para entender que desencadear é algo que dispara, é algo que acelera, algo que faz você, o processo do desencadeamento da crise de enxaqueca vir mais rápido. A DTM pode sim desencadear uma crise de enxaqueca, assim como um problema na cervical, uma dor na cervical, assim como uma dor na lombar, assim como uma gripe pode desencadear enxaqueca, assim como, sei lá, uma virose, uma infecção que você pegue. Essas coisas desencadeiam, aceleram a crise, mas não causam. Causar é diferente de desencadear. Desencadear é um gatilho, é uma coisa que é rápida. Então, você vai tratar da sua lombar, você vai ter menos fatores desencadeantes. Você vai tratar da sua DTM, você vai ter menos fatores desencadeantes, você vai ter menos gatilhos. Você vai tratar da sua gripe, da sua infecção, você vai ter menos fatores desencadeantes, gatilhos. Entendeu a diferença? Então eu quero saber de você. Escreve aqui para mim nos comentários se você tem DTM, que tratamento que você fez, se você melhorou e como que ficou sua enxaqueca. Eu quero saber. Escreva aqui para mim. Agora eu vou falar para você do meu problema, né? Como eu consegui aliviar bastante esse desconforto, porque eu apertava bastante os dentes, eu chegava a quebrar os dentes no período da noite, eu acordava com um dente quebrado, isso aconteceu várias vezes. E eu fui em vários dentistas, eu coloquei placa, várias placas, placa mole, placa dura, placa não sei do que, e as crises aconteciam de DTM. Eu acordava com isso aqui totalmente dolorido, né? Situações que eu não conseguia mastigar. Para mim era difícil mastigar. Às vezes não é que eu mastigar carne, não. Às vezes eu comia lá uma batata doce, doía, saía lágrima, sabe? Então eu tinha crises a cada 6 meses. Eu fui no otorrino, ele me deu um remedinho lá, um anti-inflamatório, e falou: ó, isso aqui vai ter que ficar na cabeceira da sua cama. Tá. Conversa vai, conversa vem, fala com um, fala com o outro, pesquisa. A minha última dentista, no que ela me ajudou? Ela falou: olha, Daniela, você tem que perceber qual que é o momento que você tá apertando os dentes. Então, tem aplicativo que você pode usar, que você baixa lá na internet para você monitorar, ou então coloca o alarme no celular, ou coloca post-it na sua casa para você lembrar a cada meia hora de você se perceber, né? Perceber se você tá apertando o dente ou não. Aí eu botei o celular, a cada 30 minutos o celular tocava e eu percebia se eu tava apertando o dente ou não. Pra minha surpresa, eu descobri que eu apertava os meus dentes o dia inteiro. Se eu tava cozinhando, se eu tava no computador, se eu tava trabalhando, se eu tava andando de bike com a minha filha, entendeu? Eu ficava o dia inteiro assim, apertando. A gente não percebe, mas a gente aperta. Aí o segundo passo foi o contrário. O celular tocava para eu lembrar de soltar. Então o celular tocava, se eu tava assim, eu soltava. E eu fui me doutrinando, né? Eu fui como chama lá aquelas coisas que faz com o cachorro, que eu esqueci o nome? Adestrando. Fui me adestrando, né? A ficar durante o dia com a minha articulação solta. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer, é perceber quais são as coisas que você faz, que você aperta e reaprender a soltar. Isso foi lá, meia hora tocava, eu soltava, até que ficou natural. Aí o terceiro passo foi começar a dormir com a consciência de que eu tinha que estar com a minha mandíbula solta. Então quando eu deitava, às vezes eu tava deitada, eu tava assim, né? Aí eu, soltava. Até às vezes eu subia um pouco a língua, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas subia um pouco a língua assim, na parte de cima dos dentes, sabe? Pra ficar solto mesmo, não deixar encostar. Então eu dormia já com aquilo na minha consciência, de não ficar
encostando. Aí quando eu acordava, eu comecei, né, quando eu tava com crise, mas é bom fazer isso quando você tá sem crise também para evitar que elas apareçam. Massagem. Então, eu pegava assim, ó, 3 dedos, né, e para soltar aqui a musculatura assim, né, até porque você percebe que tá tudo inflamado se você tem. Ou então com 2 dedos, ó, isso aqui dói muito, ó. Ai, ó, dói. Você vai massageando. Se você quiser passar um óleozinho pra ficar mais fácil também, então massagear, né? Eu sempre massageei. Aí eu aprendi também assim, ó, com o dedão. Você vai colocar o dedão lá no fundo, encostar lá na articulação e com esses dedos aqui você vai massagear a sua bochecha. Então vamos lá, ó. Ó, ó, aqui, ó. Ó. Aí você vai massageando. Pega na articulação mesmo, com o dedão assim, ó, você vai ver que vai doer. Só que cada vez que você fizer, você vai ver que vai doer menos. Ó. E vai massageando a bochecha, porque isso aqui tá tudo enrolado. Ó. Ai. Dói. Ó. Essa é uma massagem que vai doendo e você vai percebendo que cada vez que você faz, ela dói menos e você vai desinflamando. É muito legal, tá? Outra coisa que eu fiz nas crises fortes foi comprar um negócio desse aqui, ó, para fazer compressa. Olha que legal, ele é específico para mandíbula, né? Então ele é feito de sementes, né? Isso aqui chama compressa térmica, né? Para mandíbula, para TM. Então você põe lá 60 segundos no micro-ondas, só para ele esquentar, e aí você tá com a etiqueta aqui, né? Aí você fica assim com isso aqui quentinho. É legal fazer antes de dormir. Se você tá tendo crises várias vezes, né, no dia, você pode fazer, sei lá, 2, 3 vezes ao dia, tá bom? Então eu quero esclarecer uma coisa para vocês, que é o seguinte: eu não sou dentista, né? Eu não faço diagnóstico, eu não tô falando uma coisa para você fazer, eu tô falando as coisas que eu fiz, eu tô compartilhando o que eu fiz para melhorar. Você é outra pessoa, você precisa buscar aí o seu dentista para conversar com ele, mas é isso, tá? Não tô orientando você a fazer nada, não estou dando diagnóstico de DTM, nem dando diagnóstico de enxaqueca, eu só estou compartilhando a minha experiência com DTM e com enxaqueca para te ajudar, beleza? O que eu mais quero é que você não coloque a culpa no vilão errado. Ah, eu tenho enxaqueca porque eu tenho DTM, eu tenho enxaqueca porque não sei o que. Não, vamos entender o que é uma coisa e o que é outra coisa para você conseguir vencer a enxaqueca como eu venci, beleza? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo!